Em maio de 2002, o Nightwish lançava o seu quarto álbum de estúdio, Century Child. Nightwish, uusi albumi Century Child. Mais ambicioso, sombrio, com uma sonoridade diferente dos seus antecessores e aqui no Brasil, com uma turnê 3 vezes maior do que a anterior, realizada no ano 2000. Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da nossa websérie, As Turnês do Nightwish no Brasil. Chamada de World Tour of the Century, a turnê do Century Child desembarcou aqui no Brasil em julho de 2002. Enquanto a turnê do Wishmaster contou com 2 shows bem-sucedidos em Curitiba e São Paulo, a turnê do Century Child rendeu uma série de 6 shows. O primeiro show rolou no dia 20 de julho em São Paulo, no Credit Car Hall, e tem uma capacidade para 7.000 pessoas. Só para vocês terem uma ideia, o Tom Brasil, casa em São Paulo onde rolou o show da turnê do Wishmaster 2 anos antes, tinha uma capacidade para somente 1.500 pessoas. Em 21 de julho, o Nightwish tocou em Brasília, no Camping Show, 24 de julho em Porto Alegre, no Bar Opinião, 25 de julho em Curitiba, no Moinho São Roque, 27 de julho em Belo Horizonte, na extinta Lapa Multishow, e em 28 de julho, fechando a turnê brasileira, no Rio de Janeiro, na Casa ATL Hall, que atualmente se chama Quilômetro de Vantagens Hall. Lá no Rio de Janeiro, inclusive, rolou também o meet and greet horas antes do show, na loja Hard and Heavy. Além da popularidade da banda que estava em ascensão na época, outro motivo que contribuiu para toda essa quantidade de shows foi a iniciativa Kaiser Music, promovida pela cerveja Kaiser, que anualmente trazia bandas grandes ao Brasil, como por exemplo, o Rush, Red Hot Chili Peppers, Silverchair e muito mais. Em qualquer lugar que eles apareciam, o logo Kaiser Music estava estampado junto, inclusive nos shows. Essa lista de músicas que vocês estão vendo foi o setlist de todos os 6 shows aqui no Brasil. Além das músicas do novo álbum, a turnê do Century Child contou com destaque a mais na época. A estreia do então novo baixista do Nightwish, Marco Hietala, que além de tocar, rapidamente se tornou um ícone na banda por sua versatilidade vocal. It was a thing that I wanted from the very beginning, even before I started making the first song for this album. And in the live performances, it's given me privileges a lot to sing with Marco, and Marco is a really profi musician, so I cannot complain at all, and he's very good into what he's doing. Com isso, eles incluíram no setlist um cover de Crazy Train, do Ozzy Osbourne. Na época, um bootleg do show de São Paulo foi comercializado em CD por algumas lojas. O encarte traz várias fotos do show e uma resenha também, além das letras das músicas tocadas. E como um presente para vocês, a gente disponibilizou o áudio em MP3 desse CD. O link está na descrição do vídeo, é só você baixar e voltar no tempo com esse show histórico. O show que a banda fez em 2002 em São Paulo foi um pouco diferente do de 2000, por vários motivos. O primeiro é que a banda já estava em outro patamar, por isso eles tocaram numa casa muito maior e melhor. O segundo é que a banda estava com um novo disco um pouco diferente dos anteriores. E o terceiro foi a entrada do Marco, que imprimiu uma nova dinâmica nas apresentações ao vivo da banda. Novamente, eu levei minha máquina fotográfica de filme e pude registrar com uma iluminação melhor, com uma casa de shows melhor, fotografias que ficaram como uma ótima recordação. Apesar da World Tour of the Century ter sido 3 vezes maior aqui no Brasil, a nível mundial ela foi bem menor. A banda fez um total de 58 shows, enquanto a turnê do Wishmaster teve um total de 96. Porém, foi na turnê do Century Child que pela primeira vez eles se apresentaram nos Estados Unidos, conquistando novos mercados e um novo público. Mas, novo público é um assunto para o próximo episódio e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar.
a turnê do Once no Brasil.